Está no ar mais um programa do Núcleo Sindical, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio. Na tela está o nosso site que você pode acompanhar nossa programação, www.tvcomunitariatudojunto.rio. O telefone e o e-mail para você interagir com a gente. Hoje eu trago aqui Malu Fernandes, que eu conheci na campanha do Sindicato dos Jornalistas aqui do Rio de Janeiro. Ela é jornalista, consultora de comunicação e recentemente foi eleita para o Conselho Fiscal da nova direção do sindicato. Malu, eu estive no Congresso lá com você, né, porque eu faço parte da Comissão de Ética, e você dirigiu uma mesa discutindo a questão da inovação, dos novos caminhos que o jornalismo tomou. Então, você que foi repórter de televisão, foi repórter de jornal, como está convivendo com essas transformações? Eu convivo com alegria, porque hoje a gente tem muito mais tarefas para um jornalista fazer. Por exemplo, semana passada eu estava em São Paulo, numa empresa chamada Zenvia, que eu nunca ouvi falar, uma startup criada por um jovem, se posiciona como uma empresa de comunicação digital. Então eles fazem aqueles SMS, aquilo quando a gente está navegando num site, daí a gente recebe, aquilo que quando a gente marcou o dentista, o médico, a gente recebe, olha, sua consulta é tal dia, você confirma e tal. Existe uma tecnologia por trás. E quem é que faz aqueles textos? Esses textos, esse empreendedor estava falando, eles têm que ser simples. São lugares para jornalista ocupar. Agora, se a gente não ocupa, entra lá um formado em letras, um formado em direito e que escreva, um formado em qualquer coisa que seja bom de redação, mas é um lugar que não existia para um jornalista e eles são muito abertos a jornalistas trabalharem. E eles aumentam o faturamento a rodo, anualmente. Já são quase um unicórnio. Pensa. Uma empresa brasileira, mais uma unicórnio, quer dizer, mais uma que vai faturar mais do que um bi, né? Olha que incrível essa oportunidade. Quer dizer, antigamente, quando eu formei, era para ser empregado do Roberto Marinho, do Dr. Brito, né? Não é isso? Agora não, a gente pode ser empregado do Google, ou empreendedor, né? Empregado é parceiro, né? Ou dessa Zenvia, ou do YouTube, ou de quem for, né? Tem uma amiga que trabalhou comigo, foi minha funcionária. Hoje ela mora no Vale do Silício e ela estava trabalhando para o YouTube. Olha que legal. Agora você... Fui lá fazer a foto dela na porta do YouTube. Você que conviveu, né, e convive ainda com a maneira do jornalismo mais de antigamente, foi difícil fazer essa transição? Você navegou bem nessas novas águas aí? Eu vejo o seguinte, tem uma namorada do filho de uma amiga minha que está no segundo período de jornalismo. Aí eu falei para ela ontem que um cliente falou, olha, você assume o YouTube, o LinkedIn aqui. Aí ela, mas eu nunca fiz, eu nem estou no LinkedIn. Eu falei, isso é igual antigamente, quando a gente começou a assessoria de imprensa, que tinha o fax, tinha outras ferramentas, aí você pegava um cliente novo, olha, eu nunca fiz isso, mas eu também nunca fiz, entendeu? Ontem estava caindo no colo, isso que eu estava aqui falando pro Cid, né, que ele trabalha pro filho dele, fala bem inglês e tal. Era um congresso de aerosol e tem que falar em inglês, em espanhol, em português, escrever, entrevistar nessas línguas. Eu falei, eu nunca não sei aerosol nem português, como é que eu... Mas a gente tem que ser curioso. Uma das ferramentas da modernidade, da contemporaneidade, é a nossa curiosidade. Isso é nato do jornalista. Lembro um dia a Marisa Louvan, a gente trabalhou junto na CSN, né? Ela tinha saído do Globo e tal, e a gente tinha feito pós em marketing juntas, enfim. E aí um dia ela falou assim, eu estou desesperada porque minha filha falou que vai fazer jornalismo. Eu falei, não faz, filha, não faz, tem outras profissões para você. Aí a menina falou, eu vou fazer artes, então não, faz jornalismo, pelo amor de Deus, é muito bom fazer jornalismo. Mas hoje ela dá graças a Deus da filha ter ido fazer jornalismo, porque é uma profissão do futuro, porque é uma profissão que lida com a curiosidade. Várias pessoas, por exemplo, você vê nessas
nessas plataformas de inovação, não, eu estudei engenharia, agora tudo que eu faço nada tem a ver com engenharia, não, eu estudei medicina, eu estou tendo que me reinventar, porque tudo que eu faço, ele está com um aplicativo para medicina, ele é muito diferente para ele era que aprendeu a operar, abrir um... Para a gente não é a mesma coisa, é aprender a ser curioso, é aprender a escrever de uma maneira mais simples. Eu lembro um dia tinha um editor-chefe no Jornal Nacional, o Odejaime, ele morreu, ele escrevia o texto e mostrava assim, será que a minha mãe vai entender? Então, a gente que está não tem mais aquela grande redação que nem antigamente, excluindo a TV Globo, o Globo um ou outro, né? As gerações são muito enxutas hoje. A gente, naqueles grupos de WhatsApp, assim, será que a mãe do Odejaime vai entender? Pode a gente escrever um texto e mandar para um amigo que está ali do outro lado, porque a gente está sozinho na nossa casa, ou em algum lugar, ou no coworking, sentado ao lado de um outro que pode ser um empreendedor de aplicativo médico ou de qualquer outra coisa, né? Então, fora essas, eu vejo a gente como curador de conteúdo, assim, o jornalista, ele vai decupando isso tudo que tem aí, a gente traduz com simplicidade, assim, por exemplo, eu estava num evento de inovação chamado HyperXP, em São Paulo, na capital da inovação do Brasil, né, e falaram muito sobre isso, sabe? Sobre a gente fazer com simplicidade, e pessoas de várias formações, pessoas assim, um é de área de crédito e cobrança, outra é de área de RH, outra essa miscigenação de pessoas. O jornalista fica aqui reclamando. Se a gente mescla com outras pessoas, a gente vai ver que as coisas estão acontecendo. Agora, Malu, então você falou em reinventar. Depois eu vou falar. Eu sou embaixadora do Reinventar Jornalistas RJ. Então você vai falar sobre. Depois a gente vai falar sobre a inovação. Eu quero fazer algumas perguntas. Mas você falou em reinventar. E eu quero falar porque várias pessoas podem aprender essas dicas aí que você está trazendo. Que é o seguinte: não tem medo de se reinventar? Não. Essa nova realidade. A gente que não é nativo digital, né, que não nasceu nessa época, pegou esse bonde depois, não precisa ter medo. Você não tem medo de se reinventar sempre, mas sempre aprender. Sempre essa aprender. É uma nova postura que precisa de ser. Todos. Sempre aprender. Antigamente, talvez você pudesse ter uma faculdade e nunca mais estudar, mas eu já não sou dessa época. Eu saí da graduação em jornalismo, fiz pós em marketing, depois eu fiz MBA em administração, depois eu fiz especialização em comunicação empresarial, agora por último fiz direito e agora estou dentro desse ecossistema da inovação, da disrupção, onde vários outros estão. Então, por exemplo, eu estou fazendo um trabalho com o Kiko Nascimento Brito, que foi dono do Jornal do Brasil, né? Eu trabalhei com ele lá, fiquei muito honrada quando ele me convidou para fazer esse trabalho, que ele era o chefe do meu chefe, né? Ele era o dono, né? E ele me chamar agora, anos depois, e a filha dele está fazendo medicina. E ele falou: filha, você vai fazer estatística também, então quer dizer, quando que um pai de antigamente ia indicar isso para o filho que está fazendo medicina? Ele ia ficar todo orgulhoso que o filho está fazendo medicina e ele ia fazer o quê? Você vai fazer residência em endocrinologia, em cardiologia, em qualquer coisa, os seus saberes eram esses, a evolução disso, né, da medicina, não de um saber totalmente diferente, porque quem souber lidar com dados, isso jornalista, médico ou qualquer outra profissão. Por exemplo, dentro desse ecossistema do HyperXP, que eu faço parte, aliás, quem quiser se interessar é hyperxp.com.br. O próximo vai ser em outubro. E o próximo vai ser a ida à Hacktown, que quem for jornalista sindicalizado tem desconto. Vai ser agora de 5 a 7 de setembro. Então você já está falando da inovação aí. A gente pegou uma Hypermansion, a gente vai estar, por enquanto, em 21 pessoas. A cidadezinha de Santa Rita do Sapucaí, ela vira a capital da inovação no Brasil.
É uma Ela cidade... que já é a capital do silício brasileiro, não é isso? Não, essa é uma cidadezinha que ela tem, esse vai ser o 5º ano consecutivo, ela vira igual a Flip em Paraty, Mas a cidadezinha essa cidade onde é a cidade, fica toda ocupada por inovação, palestras, workshops, estandes, milhões... É uma região da tecnologia no Brasil que se desenvolveu muito, né? E ela... Essa cidadezinha, por exemplo, não tem hotel, então a gente aluga casa de morador, é mó barato. Eu estou super animada para ir, eu acho que a gente, jornalistas e profissionais de outras áreas, precisam estar mais... Por exemplo, teve um menino que mora na China, que estava nesse HyperXP da semana passada, que foi a 4ª missão HyperXP, ele mora na China há 8 anos. Agora a mulher dele está grávida, ele é jovem, e vai nascer um chinesinho lá. Ele falou de uma pessoa lá, amiga dele lá, de tecnologia e tal, dizendo que em 5 anos não vai mais ter celular. Quer dizer, quem se reinventou para poder trabalhar com celular, vou fazer o LinkedIn do cliente no celular, vai ter que se reinventar. Isso é a única certeza que a gente tem que ter. Ele falou que não vai ter mais celular? Uma pessoa... Já estão falando sobre isso lá na China. E vai ter o quê? Não sabe. Sabendo. Quem viver verá, quer dizer, a gente está aprendendo, vou aprender a editar no celular, vou aprender, eu aprendo. A gente fez no Reinventar um workshop de edição de vídeo no celular, aí a gente aprende isso tudo e já tem que jogar no lixo daqui a pouco, porque não sei se vai ser com óculos, com fone, ou só aquele negocinho, através daquilo a gente... Vamos ver. Então a gente tem que estar aberto e imaginar que quem falar que sabe o que vai acontecer está mentindo, né? Por exemplo, oportunidades para jornalistas. Tem um menino que eu trabalhei com ele no Jornal do Brasil, e por último ele estava na TV Globo. Hoje, o João Pedro Paes Leme, ele é empresário de youtuber. Como é que ele ia ter essa profissão se não existisse youtuber? Aí vai, o Cid quer alguém para agenciar ele, para ele monetizar o YouTube dele e tal. Não sei se o João Pedro vai querer, mas é um mercado. Pode ser que tenha empresário de youtuber segmentado para uma área só de cosméticos, só de... Então, eu quero falar para você, ela já falou 2 vezes o nome Cid, né? O Cid que ela está citando é o Cid Benjamin. Que tem nós acabamos de fazer uma entrevista com o Cid e com o Daniel, que é o parceiro dele, no Rebelde Sempre, um canal do YouTube. Então, para você ver, aqui nos bastidores da gravação, ela já estava trabalhando com alguém para trabalhar com o Cid. Eu acho que é isso, na prática, o que você está falando, né, Malu? Por exemplo... As oportunidades estão aí em volta, aí, por exemplo, que você tem que estar aberto. O jornalista que estiver em casa assistindo aqui o programa do Moisés, nos dias 18, 19 e 20, vai ter o 3i, o festival 3i. 18, 19 e 20 de setembro. De outubro. De outubro. Então vamos lá. 17. 18, 19 e 20 de outubro. De outubro. Vai existir um festival chamado 3i. Jornalistas de 8 países. Todos esses veículos surgidos nessa nova era. Agência Lupa, de checagem, agência pública. Aliás, eu vou te dar o telefone para você entrevistar a Natália, que é a grande coordenadora, a Natália Viana, para você trazer ela aqui. Eu quero. Ela é gigante. Eu já falei com o pessoal delas num evento, mas eu acho que não levou... Eles têm uma casa aqui. Tem uma casa, você já foi lá? Muito linda a casa. Não fui não, mas eu estive num evento... Sabe, aquele que teve na Cidade das Artes? Sim. Que é também dessa área de inovação e tal. E aí vai estar o pessoal do da Associação Brasileira de Audiovisual, se não me engano. Não, de audiovisual outra inovação, que para que eu estou fazendo. Eu estive com o pessoal, tem um pessoal que é da Rocinha ou da Maré e tal, que é um pessoal jornalista. E estava com ela, com a agência pública, né? E eu mandei lá o recado que eu queria entrevistá-los. Mas você vai me ajudar. Eu compartilhei o telefone com ela. Eu já falei para ela que eu estava vindo aqui, que eu ia falar que jornalista sindicalizado tem 30% de desconto, tem que mandar... Nesse evento, que é um evento nacional ou internacional? Internacional. 3i. 3i. E vai ser na Fundição Progresso nos dias 18, 19 e 20. Jornalista sindicalizado manda um e-mail pra gente no sindicato e aí preenche uma ficha e ganha um código. A gente não vai publicar esse código porque tem gente já
fazendo mau uso do código, né? Então a gente vai checar se o jornalista é sindicalizado, assim como a Abrage está fazendo dos jornalistas investigativos. Mas qualquer pessoa pode participar ou só jornalista? Qualquer um, mas é para jornalista, né? Jornalista, mas se você for curioso e quiser participar, é só procurar festival. É festival? É Festival 3i. Festival 3i em outubro. E aí você falou de audiovisual, eu lembrei aqui coisas novas, você quer novidades? As novidades não vêm só para nós trabalharmos num LinkedIn ou num YouTube. Por exemplo, uns amigos fizeram o primeiro filme brasileiro para IMAX, aquela tela gigante que nem tem no Brasil, eles só estão passando pelo mundo afora, e sobre a Amazônia. E aí eles falaram, por que a gente fica chorando aqui, o audiovisual chorando, que não tem verba, que a Lei Rouanet isso, que a Petrobras cortou a verba daquilo, que o Bolsonaro aquilo outro, e não dá, e todo mundo chorando, e o mundo inteiro está vendendo lenço. Você prefere, o mundo está dividido entre os que choram e os que vendem lenço. Qual lado que você quer estar? Ele pegou, eu vou pro lado dos que vendem lenço. A lógica de Hollywood, todo mundo está ganhando dinheiro, não tem ninguém chorando. E aí ele se associou a um produtor de Hollywood e comprou os direitos de um livro sobre uma escrava, Anastácia e tal, pesquisou o que Hollywood gosta, que gosta dessa questão da injustiça social, da questão racial, da evolução da humanidade diante dessa tragédia, né, de racismo e tal. E aí vamos vender em Hollywood. Aí vai entrar aqui pro Brasil sem cota de sala, vai entrar via Hollywood, via Netflix, via outros canais. Nada de ficar pedindo esmola. É uma questão de posicionamento. Se erguer. Se erguer. Acreditar. Tentar de um jeito, não deu, a porta está fechada, tenta de outro. Se você continuar plantando do mesmo jeito, você vai colher do mesmo jeito. Isso serve para uma planta, serve para nossa vida profissional. Se ficar andando só com jornalista, vai ficar em depressão. A gente fez um evento na BI, pelo Reinventar, que Fala um pouco do Reinventar. A gente levou um psiquiatra, a gente levou um juiz do trabalho, a gente levou um jornalista que se assume alcoólatra, a gente levou uma jornalista que saiu da TV Globo com crise de ansiedade. Enfim, o Reinventar começou com a Rosane Macedo, que é a diretora da BI, e a gente era candidata à chapa do sindicato em 2015, e a gente, esse negócio de ficar aí pedindo aumento, de ficar brigando com o patrão, não tem nada a ver comigo isso, eu sou empreendedora há 20 anos, eu não deixei nunca de pagar o sindicato. Há 30 anos eu pago o sindicato, mesmo sendo empreendedora a maior parte da minha vida, né? Eu acho que a gente paga porque ali tem uma tabela de preços que eu olho, eu uso a carteirinha quando eu vou viajar, eu vou cheguei na África, lá no Zimbábue, com os sobrinhos, fazendo mochilão, 2015. A senhora pra cá. Falei, por quê? Eu tô com eles. Não, mas a senhora é jornalista. Falei, mas eu tô passeando com a família, não tô fazendo matéria. Mas eles sabem que jornalista tá passeando. É jornalista. É jornalista, né? Quantas vezes a gente estava passeando e a gente fez matéria, né? Não, a senhora está proibida, tem que assinar aqui falando que não vai fazer matéria. O cara é ditador lá, né? Aquilo ali só vai se livrar depois que ele morrer, né? Já está com 80 e tal, né? Qualquer hora vai. Mas o Reinventar era isso. A gente viu a Flávia Oliveira sendo demitida, a gente viu o Marcelo Vieira sendo demitido, os grandes jornalistas nos grandes veículos, e a gente... Onde é que a gente vai trabalhar? Onde é que essas pessoas vão trabalhar? E a gente começou a abrir a cabeça das pessoas para esse mundo imenso. A Natália, da agência pública, foi lá fazer debate. Várias pessoas que estão fazendo atividades diferentes, não valia assim. E um jornalista que está trabalhando em redação. Era todo mundo que estivesse fazendo alguma coisa diferente, né? Então, uma jornalista, teve um painel sobre ghostwriters. Eu mesma já fiz 6 livros para pessoas. Um sobre
O último era agora sobre autismo, o penúltimo era sobre cabala, era uma autora que fez uma técnica de cabala da casa, tipo um feng shui judeu, sabe? Muito legal, então harmoniza os ambientes e tal. Cada um tema diferente, já teve sobre revolta da chibata, que tinha escravidão no Brasil em pleno século XX. Teve um que foi para uma empresa de petróleo, que era sobre uma nova... Não foi uma reengenharia, mas foi um fundo do poço que eles foram, e o reerguimento da empresa ficou em e-book para poder as futuras gerações, os novos entrantes, saberem daquela história. Então eu entrevistei executivos pelo mundo afora, porque não estavam mais no Brasil, estavam em vários países, é uma multinacional, para documentar essa história. Quem é que vai fazer isso se não for um jornalista? Agora, Malu, é muito interessante, você está com umas histórias muito interessantes. Agora, de onde é que vem essa postura assim de enfrentar o que aparecer e tal, etc? De onde é que vem historicamente aí? Tem alguma coisa familiar ou você... Como é que isso se desenvolveu em você? O que você pode dizer? Já me falaram isso, sabia? Porque meu pai Ela falou do Zimbábue, ela falou que estava em São Paulo, ela falou do Liquidim, ela falou... Veja, o mundo é uma coisa... Como é que é isso? Como é que você recebe todas essas influências? E como é que a gente transforma vidas, você trabalha isso? E como é que você fala com essa tranquilidade? Dá a fórmula pra gente aí, pessoal. E como é que a gente transforma vidas, né? Eu fui 4 vezes para a Austrália. Esse final de ano eu vou a 5ª, se Deus quiser. E na última vez eu conheci uma menina lá que ela falou... Eu falei, como é que você foi parar aqui? Ela está lá há 10 anos. Eu li uma matéria de capa na revista Viagem, falando maravilhas da Austrália, que a Austrália era isso, que era o Brasil que deu certo, que a Austrália era aquilo e tal. E eu tinha escrito essa matéria, olha isso. Eu mudei a vida da pessoa, eu fiz essa matéria de capa para. E ela resolveu... Mudou de país, mudou a vida. E eu conheci essa pessoa. É isso, a gente vai plantando sementinhas e vai mudando vidas. Então, como é que eu faço para ser assim? Eu acho que tem um curso que eu fiz que foi um divisor de águas na minha vida, que é chamado Empretec, do Sebrae. Ele fala o seguinte: só 3% de nós, mortais, somos empreendedores. Os outros 97% desenvolvem características do comportamento empreendedor. As CCEs, que eles chamam, características do comportamento empreendedor. Então, desses 3% deve ter lá a Luísa Trajano, o Silvio Santos, o Roberto Marinho, o A, o B, o C, o Jeff Bezos, né? Mas nós outros temos que desenvolver rede de relacionamentos. Então, por exemplo, o Rio está vivendo a pior crise da história. Eu vou ficar olhando para os relacionamentos aqui, eu vou abrir quem está em São Paulo que eu conheço, que está bem. Como é que eu fui para a HyperXP? Com o Marcelo Nóbrega, aquele que você viu naquele painel lá da inovação no sindicato, que é diretor do McDonald's. Então tem que estar aberto também. Você tem que estar aberto a novas conexões. Os analistas, né, falam que você não pode ficar assim, né? Quem fica parado é poste. Não, e você tem que estar aberto para... Cada contato é um mundo, né? Por exemplo, esse curso Empretec, na minha época, eram 9 dias, agora são 6, parece. Eles falam, olha, você tem que ficar imerso aqui, não vai poder fazer trabalho nenhum. Porque, e aí você, quando está lá, você vê. Às vezes você ia indo embora do trabalho às 6 da tarde, e aí eles dão uma tarefa para você entregar às 8 da manhã. E aí, como que você faz? Ah, não, eu tenho hoje que cuidar de filho, eu tenho um show para ir, Não tem como, você tem que entregar isso. E assim é a vida do... Tem que ver uma novela e tal. Assim é a vida do empreendedor também. Você estava ali comprado para ir ver, para fazer aquela viagem. Já aconteceu isso comigo. Eu comprei a passagem de Réveillon, o cliente falou, não, eu quero que você esteja aqui. Eu falei, não, mas eu não vou estar nos outros anos, eu trabalhei para você à distância. Não, mas eu quero você presencialmente. Ou eu abro mão do cliente,
eu abro mão da passagem. Passagem eu compro outra, se eu continuar com o cliente. Se eu perder, talvez não. Então você vai ter que sempre avaliar isso. Né? Assim como também quando você estava em redação, eu lembro um dia, um show que eu tinha comprado com antecedência, estourou um tiroteio no túnel, mas eu tenho um show, que se dane, é você que está aqui, é você que vai cobrir o tiroteio no túnel, entendeu? É quem está na hora, assim, quando afundou o Batomuxo, ficavam ligando para todo mundo que estava em casa, estava de plantão, não estava de plantão. Se você não quer ser jornalista, troca de profissão, né? Se não quiser ser obstetra, que o seu paciente esteja tendo um parto naquela hora que é a noite de Natal, você troca de profissão, vai ser dermatologista, vai ser outra coisa, não precisa... Ninguém te obrigou a ser essa profissão, né? Malu, foi delicioso aqui. Já vou te convidar aí para uma próxima. Você quer falar mais alguma coisa aqui? Não, esse curso do Empretec, você consegue ver informações sobre ele no site do Sebrae, é barato e foi criado pela ONU para desenvolver. E ele deu para o Sebrae porque tem capilaridade, a ONU deu, né? Ela deu, porque tem capilaridade pelo Brasil todo. É muito bacana. E aí a gente forma uma comunidade Empretec. Eu sou empreteca, entendeu? Porque, por exemplo, nesse exercício de 6 da tarde, eles deram para a gente montar lá um restaurante, por exemplo. Para isso, você tem que orçar quanto custa o alface, quanto custa a locação do imóvel, para você estar com o restaurante pronto às 8 da manhã. E os colegas, né, do desafio ficaram impressionados. Como é que eu consegui as informações? Como que você levanta o preço do tomate 10 da noite? Por quê? Você tem relacionamento. Então você liga para um amigo que ele tem um restaurante, ele te dá isso. Você não precisa ir para o supermercado para fazer esse levantamento. Então, é isso. Muito importante a nossa rede de relacionamento. Ok, Malu. Eu quero agradecer aqui a sua disposição de vir aqui trocar essas ideias com a gente. Obrigada. Obrigada, Moisés. E agradecer a sua paciência e audiência de mais um programa do Núcleo Sindical aqui da TV Comunitária Canal 6 da NET. Você acompanha a nossa programação pelo site também, www.tvcomunitariatudojunto.rio. O telefone e o e-mail para você dar opinião aqui sobre a Malu, certo? Até um próximo Núcleo Sindical aqui da TV Comunitária Canal 6 da NET.